Fala gurizada, meu nome é Tiara Ju, sou professor de Geografia no ângulo pré-vestibular. Tá? Conforme nós combinamos no aulão, então aqui vai algumas dicas de Geografia para a prova, bem específicas, tá? E especialmente para a prova do Enem. Então a primeira dica que eu vou trazer para vocês dentro desta lógica é falar sobre a concentração populacional e o crescimento populacional. Então dentro desta égide, dessa lógica da concentração populacional, nós temos que destacar algumas coisas que são importantes. Primeira coisa, tem que ter sempre noção, tá? A população mundial hoje estabelece ali numa base de 7 bilhões de habitantes aproximadamente. Então é gente pra caramba, tá? É muita gente. Onde é que essa galera toda está concentrada? Cara, essa gurizada está concentrada em algum lugar. Aonde? Te liga, cai lá no Sudeste Asiático. Então lá no Sudeste Asiático, olha o mapinha aqui do lado, tu vai ver. Na região do Sudeste Asiático nós temos a maior concentração populacional do planeta. Se nós pegarmos o Brasil, vamos falar da concentração populacional brasileira, obviamente que nós temos que fazer referência à região litorânea. Então, pegou o mapa do Brasil, dá uma olhadinha ali. 70% da população brasileira encontra-se no litoral, o que já denota então que tu vai lembrar sempre que as maiores concentrações populacionais estão em 3 regiões: Sudeste, Nordeste e Sul. Tranquilo? Então, dentro desta sequência. E, obviamente, o Sudeste ele é a grande região e caracteriza-se por ter uma grande concentração populacional. Então te liga nisso para a prova, porque isso sempre vem. Outra coisa que você tem que sempre ter noção é as fases do crescimento populacional. O mundo inteiro ele não cresce de uma só vez. O mundo ele vai passar por etapas. Lá no século XIX, nós vamos chegar ao primeiro 1 bilhão de habitantes. Aonde? Principalmente na Europa. Então a Europa ela tem um contexto muito importante, que é o de primeiro crescimento populacional, que é o que, se vocês puderem olhar aqui no gráfico, vocês vão ver que nós chamamos de transição demográfica. A primeira fase da transição demográfica caracteriza-se por uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. O crescimento ele era lento. A Europa, já no seu início do século XIX, ela consegue chegar a aproximadamente 1 bilhão de habitantes. Por todo o mundo, obviamente, e principalmente concentrado na Europa. A partir deste momento em diante, começam a surgir as teorias demográficas. Teoria de Malthus, né? Malthusiana, lembra lá, o Malthus é trilegal, né? O Malthus vai falar assim, a culpa do pobre ser pobre é do pobre, né? Porque o pobre tem culpa e o pobre gosta de ser pobre, tá? Então isso o Malthus fala, tranquilo? Por quê? Porque para o Malthus a culpa da pobreza é do próprio indivíduo. Então, por consequência disso, o Malthus ele é caracterizado como um liberal, certo? E ele vai falar, olha, a população cresce em PG, os alimentos crescem em PA, por consequência disso vai ter mais gente do que alimento, as pessoas vão passar fome. Temos que diminuir isso. Já no século XX, nós vamos chegar então aos 2 bilhões de habitantes e por conseguinte nós vamos continuar chegando até chegarmos aos aproximadamente 7 bilhões. Dentro desta lógica, te lembra, em 1950 nós temos a entrada dos países subdesenvolvidos, ou chamados pela ONU de em desenvolvimento. Esses países subdesenvolvidos, eles vão trazer uma nova lógica, eles vão trazer um incremento populacional, chamado de boom populacional. E aí entra o Brasil. Então te liga nisso, o Brasil ele entra em 1950. O baby boom brasileiro, ou seja, a explosão demográfica brasileira ocorre em 1960, que é quando a população brasileira começa a crescer. Cara, faz uma associação simples. Lembra lá da tua avó, lembra da tua mãe e lembra de você. A tua avó teve 10 filhos, tranquilo? A tua mãe teve 3, tu quer ter 1 cachorro. Ou seja, tu consegue observar que tem uma decrescente aí. Por quê? Porque tu começa a criar uma lógica urbana. Essa lógica urbana, por consequência disso, sabe, filho no espaço urbano é despesa, então eu tenho que diminuir a minha taxa de natalidade. É uma característica, mas te liga na prova. Por quê? Porque sempre eles trazem essa pegadinha. Que pegadinha é? A taxa de crescimento populacional vem diminuindo. A taxa de crescimento vegetativo diminui. Contudo, a população continua a aumentar. Então te liga nisso lá para a prova, que isso é muito importante. E, cara, assim, ó, dá uma olhadinha lá para nós, tá? No crescimento e nas novas políticas adotadas, principalmente pela China. Tá? Então, por quê? Porque a China ela mudou a sua política do filho único. Dá uma olhadinha lá, isso pode vir na prova também. E principalmente a questão, além disso, da previdência social no Brasil, o aumento da expectativa de vida, nós temos mais velhos. Então isso começa a mudar um pouco a própria legislação brasileira. Dá uma olhadinha lá nisso com mais clareza, porque isso pode vir na prova e é um bom chamariz aí. Tranquilo? Quero agradecer primeiramente a todos por terem, que está aí do outro lado da tela, por ter
ter olhado isso, ter aturado o Caolho falando aqui, tranquilo? Continue acompanhando os vídeos no canal, continue acompanhando todos esses nossos vídeos que nós vamos ser lançados para vocês agora. E muito obrigado de novo e faça tua prova e sucesso. Beleza.